Deus pela vida da minha esposa, minha companheira nessa jornada, né? Pela vida do meu sogro, da minha sogra. Grato a Deus pela vida dos pastores. Deus abençoe pela confiança. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Não feche sua Bíblia. Livro de Êxodo, capítulo 40, abra comigo. Livro de Êxodo, capítulo 40, vamos ler o verso 34 e 35. Glória a Deus. Amém? Diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Amém? E você pode se assentar dando glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Para nós entendermos o significado deste tema tão abençoado, dessa mensagem, eu convido a igreja agora a voltar comigo um pouquinho no passado. Vamos voltar um pouquinho atrás. Nós estamos falando de uma arca, um objeto de madeira revestido com ouro, um baú que media 2 côvados e meio de comprimento, 1 côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura. Inicialmente, dentro dessa arca iam as 2 tábuas da lei, escrita pelo Senhor no Monte Sinai, através de Moisés. E mais do que um simples objeto de madeira revestido de ouro, mais do que um simples porta-joias, essa arca tinha um significado muito especial para o povo de Israel. Ela representava a presença de Deus para o povo. E a Bíblia vai nos dizer que o povo de Israel, para onde quer que ia, a arca do Senhor iria na frente, simbolizando a presença de Deus. E a Bíblia agora nos leva um pouco mais adiante, quando a terra, o povo de Israel, eles eram julgados por juízes levantados por Deus. E havia um homem, sumo sacerdote e juiz de Israel, chamado Eli. E este homem tinha 2 filhos, com o nome de Ofni e Finéias. Repita comigo: Ofni e Finéias. 2 filhos do sacerdote e juiz Eli. E a Bíblia diz que esses 2 sacerdotes, esses 2 jovens, pouco se importavam com a presença de Deus. Eles não cuidavam da presença de Deus, e o pior, eles estavam denegrindo a presença do Senhor. Quantas das vezes nós nos preocupamos em vestir a nossa melhor roupa para vir para a casa do Senhor, colocar o nosso melhor sapato, nosso melhor vestido, nosso melhor terno, mas será que de fato nós viemos buscar a presença de Deus? Ou nós viemos ver o pastor, a pastora, ver os músicos cantarem? Nós vamos aprender uma lição agora com esses 2 jovens. Glória a Deus, aleluia. Eles tinham a presença de Deus nas suas mãos. E a Bíblia nos diz que ele pouco se importava com a presença de Deus. A Bíblia nos diz que eles pecavam contra o Senhor, levando mulheres para uma tenda,
pegando os sacrifícios e as ofertas que o povo de Israel levava para oferecer ao Senhor de forma indevida. E o Senhor se irou de tal forma, e o Senhor avisou seu pai. Seu pai fez vista grossa com os seus 2 filhos. Então o Senhor vai de encontro a um menino chamado Samuel. Repita comigo, chama Samuel. Deus abençoe. Samuel é o filho de uma promessa, fruto de um voto feito por uma mulher chamada Ana, a qual ela não podia ter filhos, era uma mulher estéril, e ela entregou aquele desejo do seu coração nas mãos do Senhor. E em uma das suas idas ao tabernáculo, ao lugar de sacrifício ao Senhor, ela fez um voto com o Senhor. Ela disse: Senhor, se o Senhor me der um menino varão, após ele desmamar, eu o trarei para a tua casa. Então nós podemos dizer que Samuel literalmente cresceu na presença de Deus. E é exatamente ele a quem o Senhor vai falar na madrugada. O Senhor o chama, e ele ainda não tinha tido contato com Deus. Ele vai até o sacerdote ali. E quando o sacerdote ele entende que ali era Deus chamando o menino, diz: quando o Senhor te chamar novamente, diz: fala, Samuel, o teu servo ouve. Então naquela noite o Senhor diz a Samuel o que estava acontecendo e o que ele iria fazer. O sacerdote ele já estava esperando aquela notícia. O Senhor ia punir severamente seus 2 filhos. E a Bíblia vai nos dizer que algum tempo depois os filisteus sobem para guerrear contra o povo de Israel. E nessa primeira peleja, cerca de 4.000 homens de Israel são mortos. O povo de Israel não estava acostumado com isso, porque era Deus que pelejava por ele. O povo de Israel não estava acostumado, porque era Deus que pelejava por eles. Glória a Deus. Tudo que acontece na minha vida e na sua vida tem um propósito. Nem sempre é esse que você espera. Nem sempre a resposta do Senhor vai ser aquela que você gosta. Na verdade, o Senhor, Ele não tem obrigação de falar aquilo que você quer ouvir. O Senhor vai falar aquilo que você precisa ouvir. O Senhor vai fazer na minha vida e na sua vida aquilo que nós precisamos que Ele faça. E naquele momento o povo de Israel precisava perecer. O povo de Israel precisava de uma lição. E alguém dentre os filhos de Israel tem uma mirabolante ideia. Nós perdemos, vamos levar a arca do Senhor dessa vez. E esses 2 filhos de Eli, sacerdotes, eles vão à frente da guerra, levando a arca do Senhor. A Bíblia nos diz que não simplesmente o povo de Israel pereceu, mas 30.000 homens foram mortos naquela peleja. E o principal, a arca do Senhor, que representava a presença de Deus, foi roubada e foi levada pelos filisteus. A Bíblia vai nos dizer que um daqueles homens escapou e veio até o povo de Israel para trazer a notícia. Chegando entre o povo de Israel, aquele homem vai de encontro ao sacerdote Eli e diz que o povo de Israel havia perecido, seus 2 filhos tinham morrido e a arca do Senhor tinha sido levada pelos filisteus. A Bíblia nos diz que o impacto foi tão grande que o sumo sacerdote ele cai para trás da cadeira, cai por cima do seu pescoço, e por ele já ser velho e pesado, ele quebra o seu pescoço e morre. E a Bíblia também vai nos dizer que após a notícia para o sacerdote, este mesmo homem vai de encontro a uma mulher que estava grávida. Ela era a mulher de Finéias. E a Bíblia diz que quando este homem dá a notícia de que a arca do Senhor havia sido levada, o sogro e o marido daquela mulher estavam mortos. O impacto foi tão grande que aquela mulher começa a sentir as dores do parto, e ela vem a dar à luz.
a um menino. A maior honra para o povo judeu era quando eles tinham um filho homem, um filho varão. Só que naquele momento não tinha como aquela mulher se alegrar. Mas alguém que estava ali com ela, uma das mulheres que ajudaram ela a dar a luz, disse: se alegra, porque você deu luz a um menino homem. E ela deu o nome do menino de Ícaro, que significa: se foi a glória de Israel. A glória de Israel havia sido levada embora. Tudo era propósito de Deus. Tudo quem está do seu lado aí diz: tudo é propósito de Deus. O povo filisteu achou que tinha ganho. Eles levaram a arca do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que quando eles chegam nas terras dele, a arca do Senhor é colocada diante do Deus Dagon, o Deus dos filisteus, metade peixe, metade homem. E a Bíblia nos diz que naquela noite, naquela madrugada, quando o povo foi ver o Deus Dagon, a Bíblia diz que ele estava caído diante da arca do Senhor, com o rosto em terra. Eles insistiram, colocaram a estátua de pé. E no dia seguinte, quando eles voltaram, não somente a estátua estava caída, prostrada diante da presença de Deus, mas ela estava despedaçada, cabeça para um lado, braço para o outro. Sabe por quê? A presença de Deus estava naquele lugar, mas aquele lugar não tinha a presença de Deus. Não está entendendo o que Deus está falando com você no começo dessa mensagem? Então eu vou ser mais claro. Que a diferença dentro do seu lar é a presença do Senhor para lá. Que a presença de Deus, que a diferença no meio da sua família, no seu casamento, entre os seus filhos, leve a presença de Deus para lá. Sinta a presença de Deus dentro de você. A partir da hora em que você levanta a mão e diz: Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida, a presença de Deus começa a habitar dentro de você. O que vai fazer a diferença é como você cuida dela. Grave bem isso que eu estou falando agora. A diferença é como você cuida dela. A Bíblia vai nos dizer que a presença de Deus naquele lugar errado fez tão mal que ficou durante 7 meses entre o povo filisteu. E aquele povo foi consumido por uma praga. Eles ficaram cheios de tumores. Eles chegaram a tal ponto que eles mesmos reconheceram: não tem condições de nós ficarmos aqui com a arca, com o Deus de Israel. Vamos mandar isso de volta para eles. E eles então enviam a arca do Senhor de volta ao povo de Israel. E a Bíblia vai nos dizer que por onde aquela arca passou, todas as pessoas ou ficaram doentes ou morreram. Aleluia. Glória a Deus. Todas as pessoas ou ficaram doentes ou morreram. Agora eu quero que você me pergunte: por que, pregador? Pergunta, pode perguntar. Já ouviram que a luz não se mistura com as trevas? A luz não se mistura com as trevas. O Senhor Jesus, ele está dizendo para alguém aqui nesta noite: você é a luz naquele lugar. Você é a diferença naquele lugar. E através do teu testemunho, vidas vão se render ao Senhor Jesus. Você tem a presença de Deus na sua vida. E quando o mundo percebe, quando as pessoas lá fora te veem de perto, tem contato com você, eles sentem a diferença de Deus na sua vida. O Senhor está dizendo aqui, através de vida de alguém aqui, vidas lá fora serão salvas, através do teu testemunho. Deixa eu te falar, quando eu vim para a presença de Deus, muitos não me davam nada. Teve 2 pessoas aqui na terra que acreditaram em mim, além dos meus pastores, que são umas bênçãos na minha vida. Uma delas foi a minha esposa, e a outra foi a minha mãe, né? Porque qual mãe que desacredita do filho? Glória a Deus.
A igreja é um hospital espiritual. E vocês são os enfermeiros de Cristo aqui na terra. Vidas lá fora dependem de vocês. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Aleluia, Jesus. A presença de Deus que habita dentro de você é tão grande que, se você soubesse o poder que você tem nas suas mãos de transformar vidas lá fora, você não perdia tempo com outras coisas bobas por aí. A Bíblia vai nos dizer agora que a arca do Senhor chega até Kiriat Jearim, a casa de Abinadab. A Bíblia vai nos dizer que ela permaneceu cerca de 20 anos na casa de Abinadab. E o povo de Israel ia até lá para se consagrar ao Senhor. E após o reinado de Saul, Deus levanta Davi como rei. E Saul pega aquele reino que veio das mãos de Saul perfeito. Havia muita riqueza no seu reino, muita prata, muito ouro, muito deslumbre. Mas faltava algo no reino de Davi. Faltava algo no meio do povo de Israel. Quem sabe as pessoas mais novas olhavam todo aquele deslumbre, toda a riqueza que Davi conseguiu, e não enxergavam que faltava algo. Mas os mais antigos, que pegaram a época em que a presença de Deus ainda estava lá no meio do povo de Israel, eles sabiam que faltava algo. E o rei Davi começa a sentir essa falta desse algo. O Espírito Santo de Deus, se não se engana, está dizendo aqui: tem pessoas que só você e Deus sabe esse vazio que tem no seu coração. Tem madrugadas que é só você e Deus dentro do seu quarto. E as pessoas que estão ao seu redor não entendem o porquê muitas das vezes você se entristece, você chora. O espírito de depressão quer se apoderar de você. Só sente esse vazio quem tem parte com o Espírito Santo. Isso que você está sentindo é o Espírito Santo de Deus te incomodando. Tem vazio dentro de mim, de você, que é só Deus que pode preencher. Tem vazio dentro do nosso coração que não é o homem que preenche, é só Deus. E Davi estava sentindo essa falta. Então, após uma luta com os filisteus, Davi decide trazer de volta a arca do Senhor para o povo de Israel. Tem paciência, igreja. Eu sou igual ao carro ao álcool. Eu vou devagarzinho, mas depois que esquenta a gente vai embora. Glória a Deus. Davi começou a sentir falta de algo. Então ele decide buscar, trazer de volta para o povo de Israel a presença de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que Davi vai até a casa de Abinadab. E quando ele está trazendo a arca do Senhor, um dos filhos de Abinadab, chamado Uza, após um dos bois tropeçarem e a arca do Senhor quase cair, Uza estende as suas mãos para segurar a arca. E a Bíblia nos diz que a ira do Senhor se acendeu naquele momento, e Deus matou Uza. Davi se entristeceu de tal forma que ele deixou então a arca do Senhor na casa de um homem chamado Obed-edom. E a Bíblia diz que por 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-edom, Deus abençoou a casa desse homem. A Bíblia diz que por 20 anos ela ficou na casa de Abinadab. E a Bíblia não relata nada do que aconteceu, mas que por 3 meses ela ficou na casa de Obed-edom, e Deus abençoou a casa dele. Lembra do que eu falei no começo? É como você trata a presença do Senhor. A diferença está em como você trata a presença do Senhor. Deixa eu falar algo aqui para a sua vida. Não importa, muitas das vezes nós pensamos, pastora, por que eu estou há 20 anos na presença de Deus e não saio do banco? E aquele irmão ou aquela irmã que chegou há pouco tempo já está na frente pregando a palavra, louvando ao Senhor. A oportunidade que foi dada a ela foi dada a você também. A diferença é como você agiu diante da presença do Senhor. A diferença é o
fez com a oportunidade que foi dada nas suas mãos. Quem sabe Obed-edom, ele cuidou, ele zelou pela presença de Deus que estava na casa dele. Não está entendendo? O Senhor está dizendo, a diferença é como você trata a presença do Senhor. Quer ver a diferença dentro do seu lar? Comece a tratar bem a presença de Deus. Quer ver a diferença no seu casamento? Comece a ser zeloso com a presença de Deus. Não importa se você vem para a casa de Deus louvar, se você vem passar uma vassoura no chão, se você vem pegar um copo d'água e servir na mão do irmão. Não importa o que você vem fazer na presença de Deus, o que você vier fazer, faça com amor. Quem retribui é o Senhor, não é o pastor, não é a pastora. Nós não temos nada para dar para vocês, mas o Senhor, Ele tem. Glória a Deus. A Bíblia nos diz que quando Davi fica sabendo que a casa de Obed-edom está sendo abençoada, então ele decide buscar a presença de Deus novamente. A Bíblia vai nos dizer que dessa vez Davi fez diferente. Ele pegou a arca do Senhor, e quando ele foi levando a arca para Jerusalém, a cada 6 passos que Davi dava, ele parava e sacrificava bois e cordeiros. Quem sabe alguém que estava do lado de Davi disse: Davi, desse jeito nós vamos demorar 50 anos para chegar. Se a cada 6 passos que nós dermos, nós vamos parar e fazer o sacrifício, nós vamos demorar um século para chegar em Jerusalém. E quem sabe Davi olhou e falou: não importa o tempo que eu vou chegar, dessa vez eu vou cuidar da presença de Deus. Não importa o tempo que eu vou demorar para chegar, dessa vez a presença de Deus vai da forma que ela tem que ir. A Bíblia fala, igreja, que quando Davi ele chega nas portas de Jerusalém, o praxe de todo rei que vinha trazendo algo para o rei vinha sobre o seu cavalo, com todas as suas vestes reais, a sua coroa, com toda aquela comitiva. Mas a Bíblia vai nos dizer que Davi quebrou todo esse protocolo. Davi colocou a arca do Senhor adiante. Ele se despiu de todas as suas vestes reais, colocou a sua estola sacerdotal, e ele foi dançando e se alegrando na presença de Deus. As pessoas que estavam em Jerusalém não entenderam o que estava acontecendo. Como é que o rei vem desse jeito? Mical, sua esposa, estava na janela e não entendeu como é que o rei vem daquele jeito. Mas quando os anciãos, os mais velhos, eles olharam de longe e viram a arca do Senhor entrando, eles entenderam tudo, e eles começaram a dizer no seu coração: a presença do Senhor está de volta, a presença do Senhor está de volta, a presença de Deus está voltando na vida de crente aqui esta noite. Se você crê, comece a abrir essa sua boca, destrava essa boca bonita que Deus te deu, comece a orar, comece a glorificar o nome do Senhor. Enquanto você glorifica, Deus começa a abrir as comportas do céu e encher a casa. Deus começa a encher essa casa com toda a sua glória. Ela vai a ser Remion Helesquiligácia. Se você quer sentir a presença de Deus, não é com essa boca travada que você vai sentir. Se você quer sentir a presença de Deus, não é parado aí, todo geladão, não. Começa a sentir a presença de Deus, abre o seu coração. Começa a abrir o seu coração. Enquanto você vai glorificando o Espírito Santo de Deus, Ele vai se chegando a você. Adore o Senhor nessa noite, igreja. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer que Davi traz a arca de volta para Jerusalém. E quando a arca chega, Davi começa a sentir outro incômodo no seu coração. Então ele chega até o seu conselheiro e diz: eu habito numa casa tão bonita,
numa casa tão cheia de riqueza, e a presença de Deus habita numa tenda. Não está certo isso. Eu quero fazer algo para o Senhor. Davi, ele sentiu um desejo forte no seu coração de construir algo para habitar a presença de Deus. Igreja, Deus está batendo na mesma tecla. Como você tem tratado a presença de Deus? Você habita no conforto, numa casinha confortável, aconchegante? Você tem tempo para passear com a sua família? Você tem tempo para fazer um almoço no fim de semana, na sua casinha confortável? Mas será que você tira um tempo? Será que nós tiramos um tempo para dedicar ao Senhor? Nessa vida tão corrida que nós levamos hoje em dia, é trabalho, é dívida para pagar. Mas será que nós tiramos um tempo para esquecer de todos esses problemas? Aleluias. E dedicar um tempinho do nosso dia para o Senhor, para dizer: Senhor, obrigado pelo fôlego de vida, obrigado pela oportunidade de viver mais um dia. Davi, ele se preocupa com esse detalhe, e ele coloca um desejo no seu coração de construir uma casa, um templo, para a presença de Deus habitar. E o Senhor, ele reconhece esse gesto de Davi, e diz: Davi, eu reconheço o seu gesto. Não é à toa que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi reconhece, Deus reconhece o gesto de Davi, mas Deus diz: Davi, eu reconheço, mas quem vai fazer esse tempo para mim é aquele que vem depois de você, seu filho, que vai se assentar no teu trono. E é aqui que eu entro na pregação, é aqui que eu entro na mensagem que o Senhor me deu. Eu peço seus ouvidos emprestados por mais alguns minutinhos só. A conclusão dessa mensagem vai ser rápida, mas o Senhor, ele vai falar com vidas aqui essa noite. No livro de Êxodo, no capítulo 40, versículo 34 e 35, nós vimos a arca do Senhor habitar em um tabernáculo feito com tecidos, com cortinas. No livro de 2 Crônicas, capítulo 7, nós vimos a arca do Senhor habitar em um templo coberto de ouro, cheio de pedras preciosas, cheio de riquezas. Além das riquezas que Salomão investiu, tinha ainda os tesouros que Davi havia deixado. E Salomão coloca tudo dentro daquele templo. O Espírito Santo de Deus está mandando eu dizer para alguém: não importa se as paredes são de tecido, se as paredes são de concreto, se as paredes são de ouro, o que me importa é quem está clamando a minha presença dentro do templo. Oh Espírito Santo, o que me importa é quem está clamando a minha presença dentro da minha casa, é quem está clamando a minha presença dentro da minha casa. O Espírito Santo de Deus está dizendo: se você começar a abrir essa boca, da mesma forma que a presença do Senhor, que a glória de Deus encheu o templo, o Senhor está dizendo: comece a adorar, comece a chamar a minha presença, que você vai ver a presença do Senhor encher este lugar. Você sair daqui impactado com a glória de Deus. Comece a adorar, comece a dar lugar para o Espírito Santo de Deus. Pela baia sé, Rêmio, réu, esquilastia, Eremanto, réu, esquilastia. Abre essa boca, destrava essa boca para adorar ao Senhor, igreja. Porque enquanto você adora aqui, além de você sentir a presença dEle, Deus cuida do seu lá fora, Deus cuida do seu lar, Deus cuida da sua família. Tira o arroz que está no fogo da sua cabeça, tira o seu marido que está te esperando em casa. Esquece, dedica esse tempo para adorar ao Senhor. Porque enquanto você adora o Senhor aqui, Deus manda fogo do céu, e Ele traz providência, Ele traz providência na sua vida.
forma que aquele tabernáculo feito por Moisés de tecido foi cheio da glória do Senhor. O templo que Salomão fez e dedicou com toda a riqueza foi cheio da glória do Senhor. Glória a Deus. O Senhor está dizendo: eu quero encher o lar de alguém aqui esta noite. Eu quero encher o seu lar com a minha glória. Aleluia, Jesus. Esse espírito maligno que não te deixa dormir à noite, o Senhor está dizendo: a hora que a minha glória entrar, ele vai ter que bater em retirada. Esse espírito de depressão que sopra no seu ouvido, dizendo: esquece aquilo que Deus te prometeu, não vai dar mais certo, não tem mais jeito. A hora que a glória do Senhor encher o seu coração, esse espírito vai ter que bater em retirada, porque aonde a glória do Senhor habita, não tem lugar para as trevas, não tem lugar para Satanás. Satanás, você perdeu mais uma, porque aqui tem um povo que adora o Senhor em espírito e em verdade. Então, se eu fosse você, não ficava quieto. Comece a adorar, comece a adorar. Adore o Senhor. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Aleluias. Bendito. Oh, Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. O templo foi cheio. A Bíblia nos diz, igreja, que Salomão construiu o templo na era de Ornã ou Araúna. Era um homem que, quando Deus pediu para Davi fazer o censo do povo de Israel, do exército de Israel, a Bíblia diz que Deus não se agradou. E alguns historiadores dizem que foi devido à soberba, que subiu para o coração de Davi, quando ele viu o tamanho do seu exército e o tanto de homens valentes que ele tinha à sua disposição. A Bíblia nos diz que, quando é terminado de fazer aquele censo, o Senhor ele se ira e ele pede para Davi escolher 3 castigos, um dos 3. E Davi então pede para que o Senhor mande 3 dias de peste sobre o povo de Israel. E após Davi ver tudo o que estava acontecendo, a quantidade de homens que foram mortos devido a isso, Davi vai até esse lugar, essa eira, uma terra que pertencia a esse homem chamado Araúna. E ele decide comprar aquele lugar para fazer um sacrifício ao Senhor. E esse homem ele decide doar para Davi a terra, os animais para o sacrifício, mas Davi não aceita. Ele diz: eu não vou entregar um sacrifício ao Senhor se eu não puder pagar por ele. E este lugar que Davi compra para oferecer o sacrifício ao Senhor é o mesmo lugar onde Salomão construiu o templo. Para Salomão construir o templo, Davi precisou pagar um preço. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando, mas sabe por que você está sentado aqui nesse banco hoje? Sabe por que você está tendo a oportunidade de ouvir essa palavra? E muitas das vezes não esboça nenhuma reação de gratidão ao Senhor. Mas você está aqui hoje porque um preço foi pago lá atrás. E o preço foi pago com sangue derramado naquela cruz do Calvário. O Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, louvando e bendizendo o santo nome dele. Amém? Não vou mais além. Que essa glória, que a presença do Senhor possa invadir o teu ser, o teu interior. E eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Estenda tuas mãos, que daqui para frente, aonde você tocar as suas mãos vai prosperar. Onde você colocar a planta dos teus pés, as
pessoas que te rodeiam vão ter que ver a diferença na sua vida. Aleluia. Você hoje é luz no meio das trevas. É referência de Jesus entre o povo lá fora. Leve hoje para sua casa, para dentro do seu lar, para o seu trabalho, para a sua vida pessoal, conjugal, a presença de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E se você crê, dê uma linda salva de palmas para o Senhor.